Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de fenômenos de transferência 2 e nesse vídeo o objetivo é ensinar vocês a utilizar o nosso checklist que nós comentamos na nossa primeira aula. Então vocês podem utilizar o checklist, ele foi inserido no nosso curso para vocês poderem utilizar de várias formas. Então, uma das formas que vocês podem utilizar é olhando aqui para o nosso checklist, pegando essa coluna de critérios, você pode utilizar esses critérios como um passo a passo. Então, o primeiro passo da resolução de exercício seria a identificação das variáveis importantes. O segundo passo verificar a necessidade de encontrar informações, dados que não estão presentes no texto, no enunciado, e que vocês precisam encontrar tabelados. Colocar as condições simplificadoras ou hipóteses e assim por diante, certo? Então, vocês podem utilizar esse checklist para ir olhando e verificando se vocês vão necessitar fazer todos esses passo a passo. Então, claro que tem alguns desses passos que nós sempre vamos utilizar. Por exemplo, identificação de variáveis importantes é fundamental em todos os exercícios, sem exceção, certo? Agora, por exemplo, método gráfico, não serão todos os exercícios que nós vamos utilizar que nós precisaremos utilizar um método gráfico de solução de exercícios, certo? Então, esse passo você vai pular caso você identifique que não vai ser necessário utilizar um método gráfico para a solução desse exercício, certo? Mas mesmo assim, esse pode ser um passo a passo que vocês podem seguir, certo? Outra forma de utilizar esse checklist vai ser uma forma de você realizar uma autoavaliação da sua própria resolução. Então, você vai lá, resolve o seu exercício e depois você vai corrigir esse seu exercício preenchendo, então, essa tabelinha do checklist, certo? Então, você tem aí para preencher, né, a coluna de atende, então identificação de variáveis, você foi lá e viu, bom, eu identifiquei todas as variáveis, temperatura 1 vai ser 90 graus, temperatura 2 vai ser 30 graus, o meu delta X ou o meu L é 10 metros, por exemplo, né, então identifiquei todas as variáveis importantes, não faltou nenhuma, então eu vou assinalar aqui no atende. Outra coisa, você tem aqui então a coluna atende parcialmente. Então você foi lá corrigir o teu exercício, você leu o enunciado de novo e percebeu que faltou identificar uma ou duas variáveis que são bem importantes para a resolução do nosso exercício. Então você vai vir aqui, vai preencher, opa, eu fiz, né? Mas fiz em partes, não fiz completo, então eu vou assinalar aqui atende parcialmente. Ou ainda, na próxima coluna, que nós temos, não atende. Ou seja, esse primeiro passo, identificação de variáveis, não foi realizado na solução. Eu pulei essa etapa e fui direto, por exemplo, para as condições simplificadoras, para as hipóteses. Não fiz a identificação das variáveis. Então, vou vir aqui, vou assinalar, não atende, não cumpriu esse critério. E quando, por exemplo, nós teremos casos de que, como a gente falou no início, por exemplo, o método gráfico, eu não precisei de um método gráfico para resolver esse exercício. Aí eu vou vir aqui, vou assinalar a coluna, para esse exercício, o método gráfico não se aplica, certo? Então, não há necessidade de aplicação de um método gráfico, certo? Então, você pode fazer essa autoavaliação corrigindo o seu próprio exercício, certo? Preenchendo esse checklist. Então, isso é muito importante quando vocês estão já resolvendo os exercícios pensando na prova, certo?
de você tentar resolver sem olhar nenhum material, você resolve o exercício, aí você vai lá e faz a tua autoavaliação, para você identificar como está o seu conhecimento para a prova, certo? Além de que você vai precisar fazer isso também nos nossos trabalhos, que são aqueles 3 exercícios que nós comentamos, né? Teremos 3 exercícios que terão avaliação. A sua autoavaliação, você vai preencher esse checklist, vai assinar que você preencheu e vai pedir para um colega da turma fazer a correção do teu exercício e preencher um novo checklist. Então, vai ter a tua autoavaliação, a do seu colega e depois eu vou fazer a minha avaliação, né? Por isso que são avaliação por pares. Então, você quando for corrigir o exercício do seu colega, você vai pegar esse checklist e vai identificando passo a passo. O seu colega fez a identificação de todas as variáveis importantes? Então, você vai assinalar atende. Bom, se ele esqueceu algumas ou alguma, então atende parcialmente ou não atende, ou se não for necessário, não se aplica. Certo? Então, vai ser muito legal que ao você corrigir o exercício do seu colega, preenchendo o checklist, você já vai ter feito o seu exercício e você sabe quais vão ser as variáveis importantes, se terá necessidade de encontrar dados tabelados, você sabe quais serão as hipóteses importantes, certo? Então, você já vai ter uma base para meio que comparar a solução do seu colega com o que você fez. E aí você vai conseguir identificar se você deixou de fazer alguma etapa que o seu colega fez, então você vai poder corrigir de repente, né, o seu trabalho antes de entregar. Então vocês vão criando esta habilidade de se autoavaliar e avaliar o seu colega com base naquilo que você fez, e os dois vão aprendendo juntos com essa troca de informação. Então, pessoal, para isso, nós temos um exercício aqui que já foi resolvido, que é um exercício que nós vamos resolver mais para frente no nosso curso. Por enquanto, não se preocupem com a resolução. Eu vou mostrar a resolução aqui e vou preenchendo o checklist, certo? Para vocês verem como que a gente pode fazer isso. Então, nós temos aqui esse exercício, a gente tem esse desenho e ele pede para calcular o perfil de temperatura. Só para vocês entenderem, o perfil de temperatura entre essas duas paredes aqui, ó, é essa linha que eu risquei aqui. Essa linha é o perfil de temperatura. Então, nós queremos encontrar uma equação que descreva esta linha aí, que me dá como a temperatura está variando com a minha posição X. Isso é perfil de temperatura só inicialmente para vocês acompanharem esse exercício, certo? Então, o enunciado foi omitido aqui nesse exercício, mas vejam bem. Então, começando lá para o primeiro item do nosso checklist, é identificação das variáveis importantes. Então, vejam bem, no nosso desenho nós temos uma série de variáveis, né? Nós temos aqui o TS1, o TS2, a espessura da parede, que é o L, a direção em que a temperatura está variando, então em que eu tenho fluxo de energia é a direção X, certo? Então perceba que mesmo sem aparecer aí o enunciado, eu circulei aqui todas as variáveis que vão ser importantes para esse exercício, porque a gente quer o perfil de temperatura na parede. Então, as variáveis importantes são a TS1, que é a temperatura na superfície 1, TS2, temperatura na superfície 2, e para as minhas condições de contorno, então, o x igual a 0 eu tenho meu TS1, e o x igual a L eu tenho meu TS2. Então, percebam que a parte aqui de fluido quente, fluido frio, e tem a temperatura, tem esse H, que mais pra frente a gente vai saber o que é, eu não circulei. Porque para esse exercício, essas variáveis não vão ser relevantes, certo?
Então, vocês podem ter uma série de variáveis que são dadas nos problemas de vocês, mas vocês precisam saber reconhecer quais para este problema vai ser relevante. Então, como esse não é o exercício numérico, né, nós vamos obter uma expressão, então eu não sei exatamente qual é o valor da temperatura, enfim, né? Então, por isso que eu circulei dessa forma. Então, eu sei que em x igual a 0 a minha temperatura é TS1, em x igual a L a minha temperatura é TS2. Coloquei um Kzinho aqui, isso aqui, ó, é um K, que é a condutividade térmica, uma propriedade do material que a gente vai estudar mais pra frente, que é uma variável relevante também que a gente vai precisar aí para resolver os nossos exercícios. Certo? Então, eu sinalizei quais são as variáveis relevantes para a resolução desse problema. Eu sei que para resolver o perfil de temperatura, eu vou precisar, nessa parede, eu vou precisar dessas variáveis, certo? Então, se eu selecionei todas as variáveis relevantes e importantes, eu vou vir aqui e vou assinalar que atende, está de acordo, certo? Dados tabelados, pessoal, esse não é um exercício numérico, então eu não precisei ir lá buscar numa tabela, por exemplo, essa propriedade condutividade térmica, eu não preciso do valor dela. Então não foi dado, mas eu também não vou precisar desse valor, porque eu vou resolver e obter uma expressão nesse exercício. Não vou resolver encontrar uma temperatura, encontrar uma taxa, não é isso, certo? Então, dados tabelados para esse exercício não se aplica, certo? Então, vou vir aqui e vou fazer o xizinho na coluna de não se aplica. Condições simplificadoras ou hipóteses. Então, como eu posso simplificar este problema dessa parede aqui para resolver esse exercício mais fácil? Então, eu vim aqui, ó, e fiz uma listinha com hipóteses. Hipóteses e condições simplificadoras são a mesma coisa. Então, eu vim aqui, listei aí 6 hipóteses simplificando este exercício, que eu não vou entrar em detalhes com relação às hipóteses, ainda porque a gente vai ver isso em detalhes mais para frente, certo? Mas eu listei aqui todas as hipóteses que são relevantes, mais relevantes aí, para a resolução desse problema, que eu vou precisar para usar depois na solução do problema. Então, você vai vir aqui, vai ver se a pessoa colocou as hipóteses, vai fazer o cheque se todas as hipóteses que foram apresentadas vão ser utilizadas mesmo e se são relevantes. E se tiver de acordo, se não tiver faltando nenhuma relevante, você vai aqui, vai preencher, então atende. Conferir todas as hipóteses, está de acordo com o problema. Leis físicas relevantes, pessoal. Então, o que é essa questão de leis físicas? Então, apesar de não estar descrito aqui, as leis físicas são, por exemplo, se eu tenho, olha a hipótese 2 está me dizendo que eu vou considerar o mecanismo de condução, apenas a condução de energia dentro dessa parede para encontrar este perfil de temperatura. Então, a lei física para esse problema seria a lei de Fourier, certo? A lei de Fourier é a que governa a condução de calor, a que descreve o mecanismo de condução de calor. Então, ela está aqui dentro, ó. Dentro dessa equação diferencial, eu tenho a minha lei física. Então, de que forma você pode fazer? Então, se a pessoa veio aqui e considerou a condução nas hipóteses, você sabe que a lei física vai ter que ser atendida. Mesmo eu não escrevi a expressão aqui da lei de Fourier, mas eu considerei e dentro da minha equação diferencial vai ter que aparecer essa lei de Fourier, certo? Então, neste problema, nós podemos, então, considerar tanto como atende, se eu considerei lá na minha equação diferencial, ou aqui eu vou considerar certo também, se você quiser colocar que não se aplica, porque você não usou a lei exatamente física como ela é posta. Nós não resolvemos a lei de Fourier, que nós vamos estudar mais aqui para frente neste problema. Então, se você colocar não se aplica, eu vou considerar certo também,
Porém, a lei de Fourier está dentro da próxima etapa, que é a equação diferencial adequada, certo? Então, nós temos aqui uma equação diferencial, né, que pelas hipóteses 1 e 2, eu escolhi esta equação diferencial. Então, mais para frente nós vamos obter esta equação diferencial e o que nós vamos observar? Que nós teremos 3 equações diferenciais para a condução de calor, certo? Então, uma no geometria em coordenadas cartesianas, que é essa expressão que está aqui, essa aqui, tá? Outra vai ser em coordenadas cilíndricas e outra em coordenadas esféricas. Então, aqui, o que você vai avaliar? Se você utilizou a equação diferencial correta, certo? Se está no sistema coordenado correto, e se está respeitando a condução. Então, essa equação é para a condução, não tem nenhum termo convectivo aqui, certo? Então, esta é a equação adequada, porque nós temos uma parede, e uma parede nós vamos definir como coordenadas cartesianas, certo? Então, conferir a equação diferencial, se estiver adequada, na geometria adequada, eu vou sinalizar aqui como atende, certo? Está de acordo. Próxima etapa é a simplificação da equação diferencial. Então, esta equação diferencial que foi posta aqui, nós vamos poder simplificar alguns termos, ou seja, anular, tirar alguns termos desta equação para facilitar a nossa solução da equação diferencial. Então, por exemplo, vejam aqui, ó, que o primeiro termo, eu disse que ele é zero pela hipótese 3. A hipótese 3 diz estado estacionário. Então, como eu tenho estado estacionário, esse primeiro termo eu vou poder cortar. Vamos entrar em detalhes porque mais à frente do nosso curso. Aguardem. Aí, esse termo de variação de temperatura em Y, eu disse que vai ser zero pela hipótese 6. Então, fluxo unidirecional em X. Então, mesma coisa, eu cortei a variação da temperatura com Z pela hipótese 6 também. E esse termo Q, 3 linhas, também foi simplificado, cortado, desprezado pela hipótese 5, que diz geração de energia desprezível, certo? Então, você vai verificar se a pessoa simplificou a equação e se o resultado final, depois da simplificação, que é isso aqui. Então, percebam que sobrou só esse termo, né? E como eu cortei o termo do lado esquerdo, ficou esse termo que sobrou igual a zero. Então, você vai observar se a pessoa simplificou a equação diferencial da forma correta, com a justificativa das hipóteses corretamente. Então, sempre colocando aqui qual é a justificativa que te permite simplificar esta equação diferencial e se o resultado aqui ficou adequado. Perceba que nesta equação eu ainda tirei esse K de dentro da derivada pela hipótese 4, então justifiquei, fiz uma divisão de toda a equação por K e cheguei finalmente nesse resultado que foi dado pela equação 1. Então, se toda essa simplificação estiver adequada e este resultado da equação 1 for correto, você vai lá e vai sinalizar no meu checklist como a simplificação da equação diferencial atende o que foi solicitado, ok? Próxima etapa, condições de contorno. Então, as condições de contorno, só falando de maneira geral, pessoal, elas são as condições do que acontece na fronteira do teu volume de controle. Então, como nós temos fluxo unidirecional, nós temos a posição x igual a zero, que é um lado da parede, e x igual a L, que é o outro lado da parede. Então, nesses dois lados da parede, eu conheço qual é a temperatura que foi dada. Eu disse lá que na parede em x igual a zero, a temperatura é TS1, e em x igual a L, a temperatura é TS2. É isso que está aqui no nosso desenho, em x igual a zero, TS1, em x igual a L, TS2. Então, essa é a fronteira, as duas fronteiras importantes do nosso volume de controle de fluxo unidirecional.
E que em cada um dos contornos, em cada uma das fronteiras, eu conheço qual é a temperatura. Eu posso não conhecer a temperatura, posso conhecer o fluxo. Então, nós temos vários tipos de condições de contorno que nós vamos estudar no futuro. Mas então, o importante é que na correção do exercício, você verifique se foi descrita quais são as condições de contorno. Então, foram descritas. O número de condições de contorno está correto. Para esse problema, são 2 condições de contorno. Teremos outros problemas que a gente vai ter que fornecer mais condições de contorno. Isso a gente vai estudar mais para frente, certo? Então, se o número de condições de contorno apresentadas estão corretos, se a condição de contorno está correta, você vai lá no seu checklist e vai colocar que atende, certo? Caso, por exemplo, a pessoa seja um problema que a gente precisava fornecer 3 condições de contorno, certo? E a pessoa forneceu só 2, então você vai preencher que atende parcialmente aqui. Ah, não foi o caso, esse problema nós precisaríamos de 2 condições de contorno e as 2 foram fornecidas corretamente. Aí, pessoal, vem a técnica de solução. O que é isso? Então, percebam que aqui no resultado da minha equação diferencial, eu tenho uma derivada segunda aqui da temperatura com relação a x, certo? Então, para eu resolver essa equação, o que eu vou ter que fazer? Integrar, separar as variáveis e integrar esta equação 2 vezes, né, para tirar essas 2 derivadas e resolver essa equação. Então, a técnica de solução, você vai avaliar se a pessoa utilizou a técnica de integração adequada, certo? Então, perceba que aqui eu separei as variáveis, passei esse ΔX para o outro lado, integrei dos 2 lados. É uma integral indefinida, então tem que aparecer a constante aqui, certo? Então, você vai avaliar se a técnica utilizada para resolver a equação diferencial está adequada, certo? E se esse segundo resultado aqui da equação 2, que é resultado desta técnica de integração, está de acordo, certo? Então, aí essa etapa ela não está concluída aqui, tá? Então, a técnica de solução, você vai até o final. Então, aqui foi a primeira parte. A próxima etapa de solução, para terminar o perfil, vai ser aplicar essas condições de contorno nessa equação 2. Então, não se preocupem com isso ainda, porque nós vamos aprender a como fazer isso nas próximas aulas. Essa aula é só para ensinar vocês a utilizarem o checklist. Então, depois tem a segunda etapa, que você vai aplicar a condição de contorno 1 da equação 2, para achar a constante 2, aplicar a condição de contorno 2 na equação 2 para achar a constante 1, sabendo qual o valor da constante 2, certo? E aí, com os valores das constantes, você vem na equação geral do perfil de temperatura, vai substituir. Então, toda essa etapa de solução da equação diferencial é a nossa técnica de solução adequada. Então, você vai avaliar toda essa solução aqui até chegar nessa equação do perfil de temperatura, né? Se for um exercício que pede o perfil de temperatura, então você vai, se for um problema que você não tem que achar o perfil de temperatura, você tem que resolver uma taxa, você vai ver se a técnica de solução das equações para achar a taxa está adequada, certo? Então, se tiver tudo correto, você vai assinalar aqui no checklist como atende. E se não estiver correto, você vai colocar não atende. Se estiver correto parcialmente, você vai anotar o atende parcialmente, certo? Próxima etapa seria número adimensional. Pessoal, percebam então aqui nessa equação em vermelho é a resposta do nosso problema. Isso é o perfil de temperatura que foi solicitado, certo? Então perceba que aqui em nenhuma etapa nós não precisamos calcular nenhum número adimensional. Não calculamos Reynolds, que vocês já conhecem o número de Reynolds, e nós vamos conhecer outros aqui no nosso curso. Por exemplo, Reynolds, eu não precisei saber o número de Reynolds aqui, certo? Não foi necessário, até porque eu tenho um perfil de temperatura numa parede, né, um sólido.
Então, não foi necessário calcular o número de Reynolds. Então, eu não usei nenhum número adimensional, não foi necessário, nós vamos sinalizar aqui como não se aplica. Mesma coisa para o próximo item, que é o método gráfico. Eu precisei utilizar algum gráfico para achar, encontrar algum valor, algum parâmetro? Não utilizamos. Nesse exercício não foi necessário utilizar método gráfico. Vamos chegar, né, em exercícios que a gente vai precisar utilizar. Mas nesse caso não foi necessário. Então, para esse problema não se aplica método gráfico. Resultado numérico final. Então, nós tivemos um resultado numérico, ou seja, temperatura igual a 90 graus, por exemplo? Não, nós chegamos numa expressão. Então, nós não temos resultado numérico final, a taxa igual a 50 watts. Não foi pedido isso. Então, para esse exercício, resultado numérico final não se aplica. Se ele pedisse taxa e a taxa correta fosse 50 watts e você colocasse lá 20 watts, então você ia sinalizar aqui que não atende, porque o resultado está errado, certo? E se você encontrou 50 watts, você vai colocar que o resultado numérico final atende, certo? Não é o caso desse problema. Então, sinalizamos, colocamos ali no nosso checklist, não se aplica. E por último, não menos importante, nós temos a avaliação do resultado, justificativa desse resultado, né? Então, por exemplo, nós obtivemos aqui uma equação, t função de x é igual a ts2 menos ts1, x dividido por l mais ts1. Vocês concordam que essa é uma equação linear, né? Então, ela é função apenas de x aqui, eu tô dizendo que essa temperatura é função de x, então não é função de x, não é função de x ao quadrado, nada, né? Então, eu sei, olhando para essa equação, que ela é uma equação linear. Então, se nós voltarmos para o nosso desenho, o próprio desenho fez essa linha aqui, ó, descrevendo o perfil de temperatura. Ele só não disse qual é a equação que descreve esse perfil. Então, pessoal, o que nós esperávamos como resultado desse exercício era obter um perfil de temperatura linear. Ó, essa linha aqui, deixa eu até apagar essa partezinha aqui. Se o nosso objetivo fosse calcular esse perfil de temperatura, ele não é linear, certo? Então, se nosso objetivo fosse calcular esse perfil de temperatura e nós obtivéssemos aquela equação linear, então a gente sabe que está errado. Alguma coisa de errado a gente fez. Então, o que é avaliar o teu resultado? Então, você vai avaliar de acordo com os dados que foi dado no seu problema, de acordo com a interpretação da física do seu problema, aquilo que você esperava como resultado, e se aquele resultado está adequado. Pode ser o resultado numérico, pode ser o resultado uma expressão. Então, aqui nós esperávamos um resultado, uma expressão para uma equação linear e obtivemos uma equação que representa um modelo linear. Ou seja, a nossa resposta está de acordo com o que era esperado, certo? Então, eu posso vir aqui e a minha avaliação atendeu o que foi esperado do exercício. Agora, por exemplo, tá? Se aqui a gente tivesse que calcular a temperatura no centro desta parede, tá? A gente conhecesse a temperatura e quisesse a temperatura em X em L sobre 2, que é na metade da parede. A gente sabe que a temperatura TS1 era 90 graus e a temperatura TS2 era 20 graus. Então, no meio da parede, a gente sabe que a temperatura teria que estar entre 90 e 20 graus, nem maior, nem menor, certo? Fisicamente é o que a gente espera. Se você fez os seus cálculos e encontrou uma temperatura de 150 graus, a avaliação, então você vai fazer a avaliação desse resultado final, além do resultado numérico estar errado, a avaliação também você vai colocar como não atende, porque fisicamente você tinha que ter pensado que esse resultado não era o esperado, né? Você sabe que o teu resultado deveria estar entre 90 e 20 graus,
ok? Então, é dessa forma que nós vamos utilizar o nosso checklist, ok? Então, para este problema, nós conseguimos preencher todo o nosso checklist, obviamente, como foi o exercício que eu resolvi com os alunos, né? Está preenchido aqui tudo como atende, não deu nenhum atende parcialmente ou não atende. Mas na hora que você for resolver os seus exercícios, você vai conseguir identificar os seus próprios erros e vai conseguir refazer, certo? Na correção do exercício, ok? Espero que vocês tenham entendido como utilizar o checklist e dúvidas nós podemos tirar nas nossas aulas ou no nosso atendimento. Até mais, até o próximo vídeo.